Então, em virtude, né, da palestra de ontem, então a gente vai ter que tentar colocar, né, as duas aulas, né, tanto a aula, né, de hoje quanto a aula que seria ontem, né, o conteúdo. Então, hoje a gente vai tratar a respeito, né, das dinâmicas espaciais da indústria aqui no Paraná, ali nos anos 80, 90, até chegar nos anos 2000. Eu não vou me prolongar tanto, porque acho que esse também já é um assunto que eu já toquei, né, em vários momentos nas outras aulas, então acho que bastante coisa que eu vou mencionar aqui hoje você já deve ter escutado, né, em algum momento ao longo aí das minhas aulas. Então, até por isso que eu nem estruturei, nem em slides, tudo, até para não, para a gente mudar um pouco, senão fica só no mesmo batidão e slide e eu falando. Então, dessa vez eu só vou falar. Então, quando a gente pensa, né, a respeito da indústria aqui no Paraná, a partir dos anos 80, então, a gente já tem que ter em mente, né, que nos anos 60 e anos 70, como eu disse na aula passada, o Paraná, então, ele já havia conseguido chegar num determinado patamar do seu desenvolvimento industrial, né? Como eu havia mencionado, tudo isso, né, está estritamente vinculado ao próprio processo de modernização da agricultura brasileira, que acabou facilitando, então, o surgimento dos complexos agroindustriais, né, que também a gente já viu, né, o que foram os complexos agroindustriais, né, que são as indústrias que vão fornecer tanto os insumos, né, para a produção agropecuária, quanto também as indústrias que, da porteira para fora, irão fazer o processamento de toda essa matéria-prima que é produzida, então, por esse setor. Então, consequentemente, a partir desse processo de modernização, o Paraná, então, conseguiu consolidar, né, um parque industrial vinculado principalmente a esse setor agroalimentar. E tudo isso, né, consolidado principalmente ali nos anos 70, principalmente durante um breve período, né, ali do início dos anos 70, que também ficou conhecido como o milagre do Delfim, né, que na época o Delfim Neto era o ministro da Fazenda, e, de certa forma, acabou se aproveitando um ciclo, um pequeno ciclo, né, de crescimento da economia brasileira, então teve essa expansão, né, que é conhecida como Milagre do Delfim, e que também nesse ponto, né, a indústria paranaense acabou se desenvolvendo bastante. Então, quando a gente chega, né, na transição dos anos 70 para os anos 80, né, como eu também já enfatizei em aulas anteriores, a gente tem, então, um momento crucial, né, na história brasileira, né, de um elemento vinculado à escala global, que foi a crise, né, da dívida externa a partir de 1979. Né? Então, é um momento em que os Estados Unidos eleva, né, a sua taxa de juros, isso consequentemente vai aumentar a dívida brasileira, né, porque só lembrando que boa parte das infraestruturas criadas na transição dos anos 60 para os anos 70 foi criada, né, justamente a partir de capital externo. E de onde veio esse capital externo? Né, principalmente das instituições financeiras internacionais, né, com um forte aparato, né, americano por trás dessas instituições. Né? Então, devido a todo aquele contexto dos anos 70, né, das duas crises do petróleo, né, e da própria dívida pública dos Estados Unidos, eles optaram, então, por aumentar essa taxa de juros a nível internacional, consequentemente, isso aumenta a nossa dívida. Né? Então, isso foi algo generalizado, principalmente nos países
latino-americanos. E isso acabou nos deixando, né, de uma forma muito complicada, né, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Então, o Brasil passou, né, por maus bocados ali, né, no começo dos anos 80 e, consequentemente, né, isso teve, então, uma vinculação em todos os setores da economia brasileira, né, e não foi diferente no setor industrial e também no setor agropecuário. Então, se a gente tem o Brasil, né, nesse início dos anos 80, né, totalmente afundado numa crise, né, não conseguindo pagar nem os juros, né, dessa dívida externa, né, então, dessa forma, o Brasil passa a não ter um orçamento público suficiente para fornecer ao setor agropecuário aqueles subsídios, né, principalmente do crédito rural, como havia sido feito nas décadas anteriores, né? Ou seja, então, todo aquele subsídio, né, do crédito rural, né, que foi bastante característico dos anos 70 e anos 60, o governo brasileiro já não conseguiu fazer mais isso, né? Então, de certa forma, isso trouxe uma certa desaceleração, né, na dinâmica agropecuária brasileira naquele momento, mas, né, como o modo de produção capitalista, ele sempre cria, né, vários subterfúgios para ele continuar no seu processo de desenvolvimento. Então, o que acontece a partir daquele momento aqui no Brasil? Bem, se o crédito público, né, ele estava escasso naquele momento para financiar essa produção agropecuária. Então, qual foi a saída naquele momento? A saída se deu justamente a partir do capital financeiro, né, principalmente, né, com extensas vinculações, né, com o capital financeiro internacional, através, né, das negociações nas bolsas de valores, boa parte dos produtores começou então a fazer os contratos, né, de venda futura, né? Um dos muito marcantes a partir desse momento ficou conhecido como contrato da soja verde, ou seja, então você fazia essa venda antecipada da sua produção e através dessa venda você conseguia então comprar os insumos para então conseguir produzir, né? Então, dentro dessa lógica toda, para onde ia a fatia maior do lucro? Logicamente que ia para a esfera financeira, a esfera dos bancos, né, principalmente, que faziam, que intermediavam boa parte dessas negociações, né? Então, a gente tem esse novo contexto, principalmente meados dos anos 80, aqui no Brasil, né? Esse processo de financiarização da agricultura brasileira, né? Como resultado daquele cenário, né, de aumento da dívida externa brasileira no início dos anos 80. Bem, e diante dessa conjuntura nesse momento, né, aquelas cooperativas que surgiram, né, principalmente aqui no Paraná, nos anos 70, né, aproveitando aquele boom do complexo agroindustrial, essas cooperativas, então, elas conseguem adentrar, né, dentro dessa lógica, né, das vendas antecipadas e conseguem, então, recrutar uma série, né, de produtores e começam, então, também fazer essa intermediação das vendas futuras, né? E isso, de certa forma, vai ter também um impacto muito grande dentro da dinâmica de funcionamento dessas cooperativas, né? Então, nos seminários, né, das cooperativas que vai começar na semana que vem, vocês vão observar, né, que em vários momentos essas cooperativas elas vão surgir lá nos anos 70, vão passar bem ali nos anos 80, vai chegar nos anos 90, elas vão passar por uma dificuldade financeira muito grande e elas só vão voltar a se reestruturar a partir dos anos 2000. Então, é mais ou menos esse o ciclo, né,
das cooperativas aqui do Paraná. Então, elas conseguem, né, diversificar essa estrutura financeira justamente a partir desse momento que os subsídios, né, do crédito rural, a partir, né, do governo federal, tornam-se escassos, então, nos anos 80, ou seja, o modo de produção capitalista ele sempre vai criar, então, algum mecanismo para tentar compensar algum elemento que acabou, né, ficando para trás, ou seja, sempre em constante metamorfose, sempre em constante movimento e desenvolvimento, tudo isso visando o quê? O processo de acumulação de capital, igual eu já enfatizei bastante para vocês. Então, é justamente nesse momento que cooperativas, né, como a Coamo, a Cocamar, a Capal, elas conseguem ter um certo, né, crescimento. E, aliado a isso, a gente tem um governo federal que adota ali uma série de ações políticas, né, principalmente ali o controle de preços. A gente tem um pequeno surto ali de consumo, né, muito grande, né, quando tem ali a implantação de planos econômicos ainda, né, nos anos 80, e tudo isso, consequentemente, vai afetar na própria estrutura de consumo de vários produtos aqui no Brasil, né? E aproveitando, né, justamente esse novo contexto, né, de ampliação, passam então a surgir, né, em várias partes do estado do Paraná indústrias vinculadas a esse setor agroalimentar, ou seja, uma nova fase onde passam então a surgir, né, essas indústrias desse setor agroalimentar. Um exemplo aqui na nossa região é a própria Frangos Pioneiro, né, que surge ali no meados dos anos 80. A gente tem também o que hoje é a, a Seara, né, em Jacarezinho, também acaba surgindo nesse momento, né, mas na época tinha um outro nome que agora eu não me recordo, mas também surge justamente, né, nesse momento, né, que tem essa certa aceleração desse setor agroalimentar aqui no Brasil, né, principalmente nos estados do sul do Brasil. Né. Consequentemente, isso traz, então, uma nova roupagem para o perfil industrial aqui do Paraná. Então, surgem, né, essas várias indústrias e a gente tem aí esses vários exemplos aqui na nossa região. Também nesse momento que surge e que se amplia também, de uma certa forma, o Laticínios Carolina, né, ali em Ribeirão Claro, ou seja, existe um ponto em comum no surgimento de todas essas agroindústrias aqui na nossa região, que é justamente, né, dentro aí de todo esse contexto. Né? Só lembrando que a Frangos Pioneira, ela começou, o pessoal ia lá, matava, né, os frangos, eles levavam esses frangos de Kombi para ser consumido lá na cidade de São Paulo. Né? Então, o início, né, da Frangos Pioneiro foi dessa forma. Eles colocavam, né, os frangos lá numa Kombi e levavam até São Paulo, vendia, né, e depois voltava e sempre fazia aí esse trajeto. Quando chega, né, nos anos 90, né, só lembrando que nos anos 90, então, a gente tem aqui no Brasil, né, uma entrada muito forte, né, de toda a perspectiva neoliberal, né, tanto na política quanto nas ações econômicas aqui no Brasil. E o que isso, né, representa, só para retomar um pouco? Representa, né, que dentro do ideário neoliberal, né, o Estado ele tem que sempre estar ausente o máximo possível, né? Ele tem que deixar sempre o mercado tomar conta, né, de todas as relações de produção. As estatais, elas precisam ser, né, em sua grande parte, privatizadas, né, porque, segundo o discurso neoliberal,
tudo que é privado, ele é mais eficiente do que as empresas públicas. E, né, um detalhe bastante importante é que também dentro da perspectiva política neoliberal, o Estado ele não pode ter uma ampla fatia do orçamento público destinado a setores sociais. Então, por isso, nesse momento, a gente tem ali uma precarização em vários aspectos sociais aqui no Brasil. E uma dimensão, né, que possui um impacto muito forte, né, perante o setor industrial brasileiro foi justamente a adoção, né, da abertura, né, econômica, da abertura comercial e financeira aqui no Brasil, né, que foi patrocinada e intensificada, né, principalmente a partir do primeiro governo do Fernando Henrique, né? O que que isso significava, né? Significava que você praticamente abria, né, o país todo para os produtos importados, né? Ou seja, você facilitava a entrada dos produtos importados aqui para o Brasil, né? Então, nesse momento, nos anos 90, chove, então, né, dos mais diversos produtos importados, nos mais diversos segmentos, né? Logicamente que isso acaba trazendo sérias consequências, né, para o setor industrial brasileiro e, né, como não seria diferente, para o setor industrial paranaense, né? Então, se a gente tem o surgimento, né, de várias agroindústrias ainda nos anos 80, apesar de todo aquele cenário de crise, quando chega nos anos 90, com essa abertura comercial, né, e financeira, essas empresas, essas agroindústrias que conseguiram passar, né, pelos anos 80, elas chegam, né, muito mal das pernas, né, nos anos 90, né, e também pela falta, né, de políticas de apoio para essas empresas, né. Então isso vai gerar uma uma derrocada muito grande, né, de várias empresas industriais aqui no Paraná, né. Consequentemente isso tem uma série de consequências negativas, né? Então, em várias regiões aqui do estado do Paraná, principalmente aqui na nossa região, a gente tem um processo, né, migratório muito grande, ou seja, as pessoas saindo daqui e indo para outras partes, né, do país, principalmente do estado de São Paulo, né? E também ainda, né, no início dos anos 90, a gente tem aquilo, né, que vários autores eles chamam de guerra fiscal entre os diferentes lugares, né? O que isso significa? Significa que os municípios, né, visando atrair, né, diferentes indústrias para os seus territórios municipais, elas passam então a competir na esfera fiscal. O que isso significa? Para você tentar atrair, né, uma indústria para o seu município, você oferecia então uma série de benefícios fiscais, né, dos mais diversos possíveis, né? E isso, de certa forma, acabou gerando, então, uma certa alteração no perfil industrial aqui do Paraná em diversas regiões. Se a gente pegar como exemplo a nossa região, isso foi bastante marcante em algumas cidades, mas eu vou citar uma assim que é um exemplo muito didático, foi o que aconteceu, né, com a cidade, né, de Siqueira Campos. Não sei se eu já mencionei isso em aulas anteriores. Então, né, justamente nesse momento, né, de deslocamento de várias plantas industriais e essa guerra fiscal entre os municípios e entre os estados, Siqueira Campos, então, conseguiu atrair, né, para o seu território municipal uma metalúrgica, né, que até então, naquele momento, né, era bem pequena, né, que saiu lá de Curitiba, da região metropolitana, e veio, então, para Siqueira Campos, né, aqui na nossa região, que é hoje, né, a Protorque, né. Então, quando eles chegaram ali em Siqueira, no final dos anos
no final dos anos 80, eles eram assim uma empresa pequeníssima, né? Fazia apenas ali de forma bem artesanal alguns escapamentos, um negócio assim bem rústico. E por que, né, que eles vieram justamente para Siqueira, né? Porque as relações de trabalho elas não se estabeleciam da mesma forma com que eles conviviam, né, lá na região metropolitana de Curitiba. Aqui eles pagavam, né, consequentemente, um salário muito menor do que aqueles que eles estavam pagando lá. A prefeitura, né, forneceu vários tipos de subsídios, né, tanto de transporte, terraplanagem, cederam os terrenos para eles construírem, né, os galpões. Então, uma série de benefícios conseguiu atrair essa indústria para Siqueira Campos, né? E nesse mesmo momento, esse município consegue também atrair é, várias indústrias do setor têxtil, né? Principalmente de confecções, né? Então, nesse momento, Siqueira Campos, né, além dessa metalúrgica, também surge um determinado polo têxtil, né? Tanto que se a gente pegar os dados, né, do número de pessoas ocupadas em Siqueira Campos, né, é muito maior, né, no setor. Existe uma proporção muito grande no setor industrial, né, justamente por essa diversificação que existe no setor industrial dessa cidade, né? Então, e isso, né, aconteceu também, né, de uma forma muito intensa em vários, né, municípios aqui da nossa região, né, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio também acabou acontecendo isso. Isso, exatamente isso, Danilo. Esse fator da localização também foi algo assim bem interessante também naquele momento, né? Um eixo, né, para você chegar tanto nos países, né, do Mercosul, quanto também para você fazer o deslocamento da produção via o porto, né, de Paranaguá, quanto também o mercado consumidor do estado de São Paulo, né? Exatamente isso. Então é uma posição é, estratégica muito importante, né, quando a gente pensa do ponto de vista dos fluxos, né, de mercadorias e de pessoas. Então, isso acabou ocorrendo, né, aqui na nossa região e também em várias regiões aqui do Paraná, né. Apesar, então, da gente chegar na segunda metade dos anos 90, com essa intensificação desse processo de abertura comercial, que gerou sérios problemas, então, para o setor industrial brasileiro, com um impacto muito grande na indústria paranaense, e isso acabou gerando, então, várias falências, né, de indústrias paranaenses. Várias delas foram compradas por empresas estrangeiras, né, e depois deslocadas para outros países, né, e isso aconteceu bastante aqui também no nosso estado, justamente dentro dessa guerra fiscal, né, que se estabeleceu ainda no começo dos anos 90, que acaba se instaurando na região metropolitana de Curitiba uma indústria, né, muito forte nesse ramo automobilístico, né. Isso também é um fator muito característico nesse momento, mas que acaba desacelerando na segunda metade dos anos 90, a partir, né, de toda essa abertura que eu mencionei, e também boa parte daquelas cooperativas que surgiram lá nos anos 70, que passaram nos anos 80, elas chegam nos anos 90, uma parte delas acaba falindo, né? Uma parte delas acaba falindo, são compradas por empresas estrangeiras, por capital estrangeiro, que com essa abertura financeira também acabou atraindo esse tipo de investimento para o Brasil, ou seja, eles vinham aqui e compravam as nossas cooperativas. Uma outra parte das cooperativas, elas acabaram fundando alguns conglomerados, ou seja, juntavam então várias cooperativas e formavam um grande conglomerado, né, para tentar se manter ali dentro do mercado.
Isso também foi algo muito característico em várias cooperativas aqui do estado do Paraná, tanto, mas principalmente na região oeste, sudoeste e também na região centro-sul. Então, isso foi algo muito marcante também. Deixa eu ver. Alguma pergunta, pessoal? Assim, é bem... Eu que já fiz, né, várias entrevistas, né, com o pessoal, né, gerente, né, de cooperativa. Então, quando eles vão contar, né, a história da cooperativa e também vão contar as histórias, né, dos processos, né, de ampliação das plantas industriais dessas cooperativas, aí as informações, né, que eles acabam passando, né, quando a gente coloca, então, dentro dessa perspectiva histórica, então dá para a gente entender exatamente, né, como que foi esse processo cíclico, né, tanto, né, do setor industrial paranaense, quanto também da atuação dessas cooperativas aqui no Paraná, que eu vou estar tratando de uma forma mais específica. Eu acho que essa, deixa eu ver o cronograma aqui. Professor, Oi? tratando da aula do senhor, eu tenho um projeto meu aqui como vereador, que é investir em associação rural. A associação vai ser diferente de cooperativa, que a cooperativa vai mexer com mais parte de produtos de commodities, né? Produtos de grãos. E a associação vem mais voltada à agricultura familiar, correto? Exatamente. A parte de verduras, legumes, frutas. Só que na minha reunião, que essa que eu falei pro senhor que deu 80 pessoas, a hora que eu já comecei a falar das associações, é o pessoal de mais condição financeira, assim, que não é a favor, assim, vamos dizer, na questão de CA, essas coisas, há pessoas que compram aqui e vai revender lá em Curitiba, em Londrina. E são pessoas que não são a favor de projetos como esse de associação, porque é um jogo de interesse, né? Igual o pessoal de cooperativa não é a favor. O pessoal de venda de Ceasa não é a favor. Por causa que tira um pouco da. Que a gente fala, tira o. Ai, meu Deus do céu. Vai tirar o controle deles em cima do pequeno produtor. Estão tudo brabo aqui comigo. É exatamente isso, Thiago. Né, quando você tenta, né, propor, né, esse tipo, né, principalmente, né, de associação, acaba gerando, né, justamente esse conflito aí de interesses, né, que como você disse, né, a associação ela tem, né, uma estrutura totalmente, né, diferente das cooperativas, né? E aqui na nossa É, região, e aqui na nossa região, né, tem várias, né, associações, né, de agricultores familiares, né? E todas elas assim têm pontos positivos assim muito importantes, né? Por exemplo, para um pequeno produtor rural, elas são assim muito importantes, né? E exatamente como você colocou, né? Isso vai incomodar, né? Principalmente o pessoal que possui um determinado poder, né? Dentro dessas relações de mercado, né? isso mesmo. E quando a gente pensa, né, também já chegando, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a,
o setor industrial paranaense ele também acabou sendo muito fragilizado, né, com a crise asiática de 1997, né, que foi uma crise que começou lá na Tailândia, né, devido a um desajuste, né, da moeda tailandesa. Essa crise, então, acabou afetando todas as moedas de grande parte, né, dos países asiáticos, e isso acabou gerando, né, uma desestrutura econômica, né, muito intensa, né, e isso acabou, logicamente, afetando, né, o setor, principalmente o setor agroindustrial paranaense, né, que de certa forma fornecia muitos produtos, né, para os países asiáticos aí nesse momento. Então, isso acabou tornando, né, mais tenso essa situação do setor industrial paranaense, né, nesse momento. Então, a gente chega nos anos 2000, né, muito fragilizado, né, com várias indústrias, né, fechadas, né, outras que foram compradas com capital estrangeiro foram deslocadas para outros países. E então, quando a gente chega, né, nos anos 2000, com, né, a retomada, né, de um governo desenvolvimentista, né, quando o PT chega até a presidência da República e o BNDES ele volta a atuar, né, conforme as suas origens lá nos anos 50, né, que ele volta então a patrocinar vários vários programas, né, de financiamento, principalmente para o setor agroindustrial, uma vez que a conjuntura internacional daquele momento favorecia, né, o preço das commodities agrícolas, favorecia essa expansão desse setor agroalimentar vinculado, né, principalmente aí a grande demanda, né, por esse tipo de produto por parte, né, da China. Então isso acabou gerando, né, um boom das commodities muito grande naquele momento, né? Então, a partir disso, a gente tem então vários intensos fluxos, né, de capital, principalmente via BNDES, aqui no estado do Paraná, né? Então, a partir desse momento, né, pipoca, né, em todo o território paranaense várias indústrias do setor, do segmento agroalimentar, né? Então, a nossa região foi muito favorecida com isso, né? A região de Londrina também acabou se fortalecendo, né? Maringá, né? Principalmente Cascavel, né? Cascavel tem assim um crescimento no setor de serviços, né? No setor também industrial e setor agropecuário muito grande, né? Nesse momento, né? Porque ali se expande essas cooperativas, elas acabam gerando várias economias de escala naquela parte do estado do Paraná. O sudoeste paranaense também acaba atraindo vários investimentos, né? Então a gente tem ali a instalação, né, de vários frigoríficos, né, tanto de frango quanto de suínos. Então a gente tem assim, uma expansão muito grande, né? E isso acaba sendo um fator, né, muito interessante que acabou ocorrendo aqui no estado do Paraná nesse momento. Ali na região de Ponta Grossa e Castro, a Castrolanda, né, que também é uma cooperativa, ela cresce muito nesse momento, né? Só lembrando, né, que ela também é uma cooperativa, né, que consegue atravessar, né, todos esses períodos, né, e acaba chegando, né, a partir desses fluxos, né, do BNDES, isso acaba fortalecendo, né, muito, né, o fator industrial e, consequentemente, o fator comercial dessa cooperativa, né, que também faz, né, gerar, né, vários tipos de investimentos, né, em Carambeí, Ponta Grossa, Castro, e chega a ter investimentos até Arapoti, né, justamente em virtude de todo esse fluxo de capital, né, que foi expandido justamente via BNDES, né? Então,
Isso é um dado muito interessante, né? Por isso que quando até essa semana eu estava levantando aqui alguns dados aqui da nossa região, né, a respeito de empréstimos, né, via BNDES. Quando você coloca, né, lá no site do BNDES, né, no portal da transparência deles, você consegue ver todos os dados, né, de todos os empréstimos que são feitos aí em cada município, aparece lá o nome da pessoa, a quantia, qual foi a taxa de juros, qual o prazo de carência, se está liquidado ou se está ativa aquela dívida, né? E o mais interessante assim que eu notei é que boa parte, né, do pessoal que vivia falando mal, né, do PT, do BNDES e criticando o Bolsa Família, você observa lá, né, quando você puxa a planilha dos empréstimos, está lá o nome da pessoa, né, que, que fez lá um empréstimo de 300 mil, 100 mil do BNDES, né, está lá microempresa e a pessoa fez esse tipo de empréstimo, mas gosta, né? Mas gosta de falar mal, né, do governo, gosta de falar mal do BNDES, mas gosta, né, de um dinheirinho que vem numa taxa de juros, né, bem atrativa, com prazo de carência, né, bem atrativo. Então, é aí que a gente observa, né, a hipocrisia, né, de vários elementos da sociedade brasileira, né? A pessoa está, né, desfilando de carrão, tem casona, tudo, mas aí quando você observa realmente, né, de onde que vem aquele dinheiro, aí você observa que vem justamente do BNDES, justamente de um banco que a pessoa critica e fala mal. Então, só para, né, a título de informação, então a gente acaba observando, né, vários dessas hipocrisias, né? E eu né, como eu pesquiso bastante, né, o BNDES, né, toda pessoa, né, que vem criticar o BNDES, eu não deixo quieto, eu falo mesmo que o BNDES é uma instituição muito importante, né, para o desenvolvimento brasileiro, né, e querem destruir o BNDES, querem fragilizar o BNDES, e isso, né, só traz prejuízos para o nosso país, né. Exatamente isso, Danilo. Né, tem muito, e isso, né, que você colocou, aconteceu, né, bastante, né, principalmente ali em 2010, 2009, 2008, né, que teve assim, um fluxo, né, de crédito rural muito grande. Boa parte, né, dos produtores rurais e comprou trator e colocou sistema de irrigação e fez armazém, né, tudo isso com dinheiro, né, do Pronamp, do Pronaf, né, de outros programas do BNDES, né, e depois, né, tem ainda a cara de pau, né, de criticar o BNDES, tem a cara de pau de criticar o Bolsa Família, né? Então aí que a gente observa, né, vários dessas, né, hipocrisias na sociedade brasileira, né? Então, a partir disso, né, a partir desse fluxo, né, de capital do BNDES, isso então vai gerar, né, um aumento dessas agroindústrias aqui no Paraná, né, como um todo, né, em várias regiões, né, oeste, sudoeste, centro-sul, a nossa região, né, eu consegui levantar, né, vários dados que demonstram, né, o quanto que o BNDES foi importante, né, para você reestruturar o setor agroindustrial aqui da nossa região, né? Então tudo isso vinculado, né, justamente nesse momento, né? Então vejam que, né, agora colocando, né, em uma perspectiva para a gente comparar duas conjunturas. Então, se a gente tem lá nos anos 90
o BNDES, infelizmente, totalmente ausente, né, em virtude da postura política, né, do governo federal, né, de não deixar esse banco fazer os investimentos, até porque não tinha, né, muito fluxo, né, de capital para fazer isso. O que a gente observou aqui no Paraná? A gente observou, né, várias empresas industriais, né, do setor também agroindustrial, né, acabaram fechando, né, ou foram comprados por capitais estrangeiros. Quando a gente chega nos anos 2000, né, com o BNDES voltando às suas origens, né, de desenvolvimentismo, né, com um capital muito grande, né, para você fazer esse direcionamento, o que a gente observa? A gente observa o surgimento de várias empresas do setor agroalimentar. Isso faz com que se gere mais empregos, tanto nas cidades, né, quanto também o aumento, né, da demanda por trabalho, né, no campo. Né, então, a gente vê aí várias, né, dessas dinâmicas, né, que acabam aí ocorrendo. Novamente, um exemplo muito didático disso tudo, né, foi o que aconteceu com a Frangos Pioneiro, né, que depois acabou se tornando o Grupo Pioneiro, né, porque eles têm uma diversidade, né, uma série de investimentos em vários segmentos. Então, hoje, o Grupo Pioneiro, né, eles têm o setor, né, de a empresa que fabrica embutidos, eles têm a ração Pioneiros, que vai fabricar a ração que vai ser alimentado aí os frangos. Aí eles têm uma ampliação muito grande, né, do abatedouro e também uma diversificação produtiva, ou seja, uma agregação de valor muito grande, né, para a produção. E isso, né, consequentemente, acaba aumentando ainda mais a demanda por mão de obra, né? Então, aqui na nossa região, a gente tem várias cidades que possuem trabalhadores, né, que saem lá, por exemplo, de Ribeirão do Pinhal e vêm trabalhar aqui em Joaquim Távora, né? Todo dia faz esse trajeto, né? Sai lá de Ibaiti e vem aqui para Joaquim Távora, né? Diante desse trajeto, várias dessas famílias optaram, né, por estabelecer uma residência na cidade de Joaquim Távora, né? E isso acabou o quê? Isso acabou ampliando, né, a população dessa cidade. Então, se a gente pegar provavelmente vai aparecer, né, nos dados do próximo censo, né, se a gente comparar o que era a população de Joaquim Távora em 2010 com o que vai apontar os dados do novo censo demográfico, né, logicamente que vai apresentar uma, uma grande ampliação da população dessa cidade, justamente em virtude, né, de todos os empregos, né, que foram gerados a partir desses investimentos. E, só lembrando que o Frangos Pioneiro está desse tamanho, né, hoje, porque tem uma presença muito forte dos capitais oriundos do BNDES. Né? A Pioneiro não seria nada hoje se não fosse pelo BNDES. Né? Isso também, quando alguém vem falar alguma coisa para mim, né, da Frangos Pioneiro, eu também deixo isso muito claro, né, que eles só estão nesse patamar hoje em virtude do BNDES. Né? Então, eu sempre coloco o BNDES como um centro muito importante dentro desse direcionamento desses investimentos, né? Não tem nada, né, porque muitas vezes, né, a gente observa o discurso, né, do empreendedorismo, né, por parte dos donos, né, das empresas, né? Mas eles sempre esquecem de mencionar, né, que sempre existe um apoio estatal por trás, né, de todo esse empreendedorismo, né? Então, e eles gostam muito de esconder isso, né? Eles gostam muito de esconder que receberam dinheiro, né, do Estado, né, para estar dando esse pontapé no negócio deles, né? Alguma questão, pessoal?
Nenhum lamento, nenhuma dúvida, nenhuma reclamação? Você só falou que ia terminar um pouquinho antes e terminou no horário. Isso é uma contradição. Não, eu falei que eu ia falar pouco, né? Eu falei que eu ia falar pouco. Isso porque ele tava sem slide. Imagina se tivesse com slide. Misericórdia. Só lembrando que tudo isso, é por isso que eu fiz só um slide, né? É porque o restante está tudo dentro da minha cabeça. Então, ideia, É isso mesmo. Isso mesmo. A hora que você perguntar cabeça. alguma coisa do nosso trabalho, aí você fala, de onde você tirou isso? Fontes da minha cabeça. Aí eu vou dar o seu exemplo. Bem, acho que é isso então, pessoal.